A aula de hoje é sobre divisão celular. Boa tarde a todos e todas. Eu vou falar um pouco sobre a introdução. Em todos os seres vivos, a vida se renova através de um processo fascinante, a divisão celular. Hoje vamos explorar como uma célula se divide para dar origem a novas células, garantindo crescimento, reparar e reprodução. Eu vou falar um pouco sobre a intérfase. Antes da divisão, a célula se prepara durante a intérfase, a duplicação do seu DNA e as organelas. Esse é o momento da preparação para garantir que as células filhas sejam idênticas. Boa tarde, galera, beleza? Hoje eu falo um pouco da mitose. A mitose é a divisão para crescimento e reparos. Ela se divide em 5 etapas, sendo prófase, metáfase, anáfase, telófase e sintonésia. E eu vou explicar a prófase. São os cromossomos se condensam na membrana nuclear e desaparecem. Eu vou falar sobre a metáfase. A metáfase é os cromossomos alinhados no plano equatorial da célula. Eu vou falar sobre a anáfase. Cromátides irmãs são puxadas para polos opostos. Telófase. Novos núcleos se formam e os cromossomos descondensam. Eu vou falar sobre a citocinese. Divisão do citoplasma, duas células filhas idênticas. Eu vou abordar sobre a meiose, a fase 1 e a fase 2. A meiose 1 é reducional. Pares de cromossomos homólogos se separam células com metade do DNA. Destaque para o crossing over, troca de genes entre os cromossomos. Agora a meiose 2 é equacional, separação das cromátides irmãs e células haploides gametas. Agora eu vou falar sobre um pouco do ciclo celular. O ciclo celular é um processo pelo qual as células crescem, preparam-se para a divisão e se dividem para formar novas células. Ele é composto por duas fases principais, intérfase e fase mitótica. Eu vou falar sobre as fases da intérfase. A intérfase é uma fase de preparação, ocupa a maior parte do ciclo e é dividida em 3 etapas. A G1, que é o crescimento celular e síntese de proteínas, a síntese e duplicação de DNA, e a G2, a preparação para a divisão com a síntese de proteínas e verificação do DNA. Agora eu irei falar sobre a fase mitótica. A fase mitótica inclui a divisão do núcleo celular, mitose, e a divisão do citoplasma, citocinese. A mitose pode ser dividida em várias etapas. A primeira, prófase, condensação dos cromossomos e formação do fuso mitótico. Metáfase, alinhamento dos cromossomos no centro da célula. Anáfase, separação dos cromossomos da cromátides irmãs. E telófase, formação de 2 novos núcleos. Então, após a mitose, ocorre a citocinese, onde o citoplasma se divide, formando 2 células filhas idênticas. O ciclo celular é controlado por proteínas chamadas ciclínicas e pontos de verificação que garantem que a célula se divide corretamente. Quando há falhas nesse controle, podem surgir doenças como o câncer. Agora, para fechar, eu vou entrar com a conclusão do ciclo celular, que ocorre com a divisão da matéria genética, mitose, meiose e síntese, formando células filhas funcionais. Mitose mantém a identidade genética em células somáticas, enquanto a meiose gera diversidade em gametas, essencial para reprodução, crescimento e reparo dos organismos.
Agora vamos falar sobre origem da vida. Perguntou, da onde se origina a vida? Durante séculos, essa foi a grande questão da ciência, e duas teorias surgiram para tentar explicar esse mistério, a abiogênese e a biogênese. A biogênese, ou geração espontânea, dizia que a vida surgiu da matéria sem vida, como sapos aparecendo na lama e moscas na carne podre. No século XVII, Redi provou através de experimentos que larvas só podiam aparecer onde moscas podiam botar ovos. No século XIX, Pasteur provou que micro-organismos vêm do ar e não surgiam do nada. Assim, a biogênese foi confirmada. Vou falar da teoria Lamarck e Millet. Cientistas acreditam que a vida surgiu de reações químicas no experimento do Millet, que simulou raiz em substâncias simples e criou aminoácidos. Já Lamarck errou ao dizer que características adquiridas, exemplo, pescoço alongado das girafas, eram herdadas. Hoje a genética mostra que herança é pelos genes, mas a epigenética revela experiências dos pais com fome. Podemos afetar levemente os filhos. A evolução tem mais truques do que pensamos. Boa tarde. Hoje eu vou explicar uma das teorias da origem da vida, a teoria cosmológica. É uma teoria do século XIX que procura explicar a essência da vida pela dispersão de esporos existentes transportados por meteoritos vindos de qualquer ponto do universo. E agora eu vou falar sobre a teoria do darwinismo. O darwinismo é o conjunto de duas teorias relativas à evolução das espécies, desenvolvidas pelo naturalista inglês Charles Darwin. Bom, um amigo defende o criacionismo, acreditando que a vida foi criada por uma força sobrenatural. Ele argumenta que a complexidade da vida e a ordem do universo são evidências de criação inteligente. Você questiona essas ideias, destacando a falta de evidências científicas e incompatibilidade com a teoria da evolução. O fixismo foi uma teoria que defendia as espécies vivas foram criadas perfeitas e imutáveis. No entanto, evidências, fósseis e teoria da evolução de Charles Darwin desafiaram essa visão. Hoje, o fixismo não é mais uma teoria científica aceita, mas tem importância histórica e cultural. Bye bye.